e anunciar o Evangelho de Cristo, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A igreja tem como seus membros eu e você. E aqui tem um segredo: os membros não podem ser indiferentes ao que o outro está sofrendo ou passando, porque você é o pé, mas precisa da mão para cortar as unhas, para calçar a meia, para calçar o sapato. Você é o olho, mas o olho, se estiver sozinho, o que é que ele vai fazer? Vai ver, vai mandar para onde o que ele viu. Então, nós somos um corpo ajustado, que para a glória de Deus vai crescendo em amor. É assim. Então, a palavra igreja tem origem no grego, origem terrena, né? Porque ela veio do céu, ela veio com Jesus, e foi Jesus que falou a primeira vez da igreja. Ela tem origem no grego, e quer dizer, a palavra em si é pronunciada eclésia, que quer dizer tirado para fora. Quem disse a primeira vez palavra igreja foi Jesus. Vocês querem ler? De quem é a igreja? A igreja é de Jesus. Para que foi formada a igreja? A gente vai ler os versículos depois, mas deixa eu dar logo essa adiantada aqui, porque a hora aqui passa muito rápido. Para que foi formada a igreja? Para ser casa de Deus, coluna e firmeza da verdade. E no fim das coisas, no fim das contas, por que a igreja? A igreja, ela vai fazer uma coisa que a humanidade não fez em tempo algum da sua vida. Qual é? Ele vai reinar soberanamente em amor sobre todo o povo que voluntariamente aceitou a Jesus como Salvador e deixou ele o guiar aqui na terra diante de tantos obstáculos, e ele foi arrebatado e chegou até os céus, e agora Deus, o Senhor, vai dizer para nós nos versículos que vamos ler: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. E aí vai ser maravilhoso. Bom, mas para a gente não perder muito tempo, nós vamos... De quem é a igreja? Já perguntei. Vamos ler? 16, 18 de Mateus. Mateus 16 e 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus respondendo: E eu te darei a chave do reino do céu. Não precisa mais, só quero esse versículo mesmo, 18. Jesus respondia ali o que Pedro disse, não confirmava, né? Porque ele perguntou: quem diz ser o filho do homem? Um disse Elias, Jeremias, um dos profetas que ressuscitaram, João Batista, e vocês, quem dizem? Tu és o Cristo, filho do Deus vivo, disse Pedro. E Jesus disse a Pedro: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou nem a carne e o sangue, mas o meu Pai que estás no céu. Porém eu te digo que tu és Pedro, isso é pedra pequena, mas sobre esta pedra, que pedra? Que pedra? Vamos entender isso? Que tem gente que até hoje que diz que a igreja foi formada, a igreja católica diz, a igreja foi fundada no primeiro papa, e o primeiro papa foi Pedro, e Pedro nunca foi papa coisa nenhuma. Pedro foi apóstolo, morreu crucificado de cabeça para baixo.
Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus disse que essa expressão que ele diz, Cristo, Filho do Deus vivo, é a pedra que ele firmou a igreja. 16, 16 e 17. Não entenderam? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus disse, bem-aventurado as coisas, irmão Barjona, porque não te revelou nem a carne e o sangue, mas o meu Pai que está no céu. Porém eu te digo que tu és Pedro, porque Pedro também significa pedra, mas pedra pequena. E sobre esta pedra, não era apontando para Pedro não, era dizendo, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aquela resposta de Pedro é que é a pedra em que a igreja está edificada. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E se fôssemos falar que isso foi para Pedro, nós íamos ver Jesus dizendo, vou para Jerusalém, vou ser crucificado, vou ficar na mão dos homens, eles vão me julgar e vão me crucificar. E Pedro disse, oxe, não te faça, oxe, eu põe a conta, né? Senhor, que não te aconteça isto. E Jesus disse o que a Pedro? Vai atrás de mim, Satanás. Tu me serve de escândalo, porque só compreende as coisas dos homens. Então, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. E você já viu que a igreja está há 2000 anos na terra e já tentaram destruir muitas vezes. Muitos milhões de Bíblia já foram queimados, destruídos, crente morto, enterrado vivo, mas ela continua dizendo, Jesus vem, Jesus vem, Jesus vem, eu vou morar no céu com Jesus. Este é o afã da igreja, anunciar ao mundo que não adianta o que eles pensem ou o que eles façam, Jesus virá breve. Bom, eu falei que Jesus disse, minha igreja, Jesus é Deus, tá? A igreja, Jesus construiu em si mesmo para ser casa de Deus, coluna e firmeza da verdade. Quer ver? Leia aí 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Aleluia. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Viu? Jesus construiu a igreja em si mesmo. Para quê? Ser casa de Deus, coluna e firmeza da verdade. Mas Deus disse que não habita em templo feito por mão de homens. Está aí, Deus não habita. Ele habita em você, habita em mim. E o versículo que diz, Deus está nos templos. Deus está no templo quando você está. Você chegou no templo, Deus está. Porque você é a casa de Deus. Quer ver mais? 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 14 em diante. Vai lendo aí, até o versículo 16. Capítulo 3 de 1 Coríntios, versículo 14 em diante. Se a obra que alguém edificou nessa parte... Versículo 15, por favor, deixa o 14. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá perda, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Continue. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Viu? O templo de Deus, que sois vós, é santo. Se destruir você, a pessoa vai se dar mal. Quando mexe com um crente que tem comunhão com Deus, Deus compra barulho e ai daquela pessoa que fez isso. Mas, sabe quem destrói com muita facilidade o templo de Deus?
eu e você, quando não vigiamos, não oramos, não buscamos a Deus, não fechamos a boca, não fechamos os olhos e não andamos de joelho, podemos facilmente destruir o templo de Deus. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Quando é que se destrói o templo de Deus? Quando faz todas essas coisas. Por quê? Leia aí 4:30 e 4:27 de Efésios. 4:27 e 4:30. E digo isso e testifico no Senhor. Não. Então é 5. 5 e quantos? 5:27, 5:30. Vou conferir aqui, mas... Não, 4:27. Você disse 4:17? 4:27. Não deis lugar ao diabo. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Não dê lugar ao diabo. Por quê? Você é templo de Deus. Quando você dá lugar ao diabo, você entristece o Espírito Santo. Versículo 30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Leia mais uma aí. 6, 19 e 20 de 1 Coríntios. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Vamos dar uma olhadinha nisso, olha aqui. Você vivia no mundo fazendo tudo o que queria. Tinha livre arbítrio sobre você. Faço o que eu quero, quando eu quero, porque quero, e ninguém tem nada com isso. Essa semana eu passei na viatura do meu lado, ia passando por ele, e um moço do lado da viatura, e a pessoa da viatura falou alguma coisa com respeito à droga, e ele olhou na cara do pessoal da viatura e disse: o que é que você tem com isso, o seu uso? Ou não? Digo, meu Deus do céu. Se eles não respeitam a autoridade, vocês estão entendendo? Tem livre-arbítrio, mas aonde vai terminar essa vida dessa pessoa? Eu posso dizer que a Bíblia diz, Salmo 9, versículo 17: os ímpios serão lançados no inferno e todas as gentes que se esquecem de Deus. Eu posso dizer que a Bíblia diz, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6: se de fato é justo diante de Deus dar tribulação aos que vos atribula, e a vós que sois atribulados, descanse conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus, desde a glória do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de Jesus Cristo. Está escrito, gente. Quando você deixa essa vida, renuncia essa vida e aceita Jesus como seu Salvador, você fez um pacto com os céus. E teu resgate foi pago pelo sangue de Jesus Cristo, que foi derramado no Calvário. E Deus apagou todos os teus pecados. Fez um pacote, jogou nas profundezas do mar, para que ninguém nunca mais te acuse daquilo. Ele é passado. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Eu agora sou templo de Deus, habitação do Espírito Santo. E estou indo para o céu, vou morar na glória com o Pai. Então você precisa entender que também o seu livre-arbítrio acabou ali. Quem tem livre-arbítrio não tem Senhor, mas você tem Senhor.
E Ele é atento em todo momento. Tudo que você fizer, Ele está presente, vendo. E existe nessa bomba da Celeste aí um gravador espiritual que anota todas as nossas palavras, todos os nossos atos, todos os nossos feitos, para quando chegarmos diante de Deus, que pela bondade de Deus nós vamos para o tribunal de Cristo, não vamos para o tribunal do júri, trono branco, nós vamos para o tribunal de Cristo, e lá não tem condenação, lá vai ter julgamento para tuas obras. Você que é atencioso com as coisas de Deus, que quer fazer mais e melhor, que não se conforma em fazer menos do que o que está fazendo, quer dar sempre o melhor para Deus, tem a recompensa lá. E aquele negligente que não quer saber, troca um culto por qualquer coisa, qualquer coisinha, ele troca o culto. Parece que o culto não tem importância para ele. Esse aí vai receber decepção. Não vai ser condenado, mas vai ser decepcionado. Está escrito lá, capítulo 3, versículo 11 em diante de 1 Coríntios. Eu não vou ler porque meu tempo está se acabando ali e eu não consegui falar nada ainda. Bom, coluna e firmeza da verdade, casa de Deus e coluna e firmeza da verdade é o que foi que Jesus fez na terra. Criou a igreja, a sua igreja, e nessa igreja criada em Jesus, Ele deixou em condição de sermos casa de Deus e coluna e firmeza da verdade. Você está falando a verdade? Está dizendo a verdade? O povo não gosta, mas você é a igreja. Você é sal, você é luz. Você não pode falar o que eles querem ouvir, tem que falar o que Deus tem deixado inserido no Santo Livro para a gente falar. Bom, agora vamos fechar aqui esse ponto, uma outra perguntinha, né? Para que a igreja? E aqui a gente vai andar um pouquinho mais no Apocalipse. Depois dessas coisas, ouvi no céu como que uma grande voz e uma grande multidão que dizia: aleluia, salvação, glória, honra e poder pertence ao Senhor nosso Deus, porque verdadeiro e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Irmãos, essa grande prostituta, quem é? Eu já vi tanta gente dizer tanta coisa com respeito a essa prostituta. Mas quem é essa prostituta? Bom, comigo. Vocês sabem que o anticristo está com tudo pronto para assumir o controle da terra. Ele vai ser o único governador do planeta. Quem é o anticristo? É um homem possuído por Satanás, usado por ele, com toda a astúcia do inferno. Vai ter um falso profeta para fazer os milagres, enganando os homens. À vista dos homens ele faz milagre, mas ele não faz nada não. Ele é mentiroso. E aí o que vai acontecer? A religião universal será aquela que o anticristo vai implantar. Você tem que se dirigir àquela religião e ele é o Deus. Você tem que orar para ele, pedir para ele e etc. Tudo que for fazer em religião, em termos de religião, tem que ser naquela religião. E aquela religião é a
matou os servos de Deus. E aí o Senhor vingou. Porque sabe para onde eles vão? Lago de Fogo. Capítulo 21 vai dizer isso. Eu não sei se eu vou ter tempo de chegar lá, né? Então vamos devagar. A igreja de Jesus Cristo, para que é mesmo? Para reinar com Deus na eternidade. Ouviu aqui? O número qual mesmo? Grande voz de uma grande multidão que dizia aleluia, salvação e glória e honra e poder pertence ao Senhor nosso Deus. Versículo 3. E outra vez que disseram aleluia, e a fumaça deles sobe por todo sempre. Vão ser queimados, destruídos e queimados. E os 24 anciões e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus, assentados no trono, dizendo amém, aleluia. E saiu uma voz do trono que dizia: louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que temeis, tanto pequenos como grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, como que a voz de grandes trovões que diziam aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já sua esposa se aprontou. Deus adiantou um pouquinho no tempo e mostrou a João todo o mal que o diabo fará ao povo na terra, em especial aqueles que não querem aceitar Jesus como Salvador. Vai ter o sinal nas suas mãos direitas, nas suas testas, que só pode comprar ou vender, sair ou chegar se tiver o sinal. Se não tiver, não compra nem vende, não viaja, não vai a lugar nenhum, não abastece carro, não compra passagem. É igual a maquinista. Você foi pego por ela, não pode fazer coisíssima nenhuma. A mesma coisa Satanás vai fazer por meio do anticristo em toda a terra. E você, desviado, que está aí pensando que está pousando de bonitão, de bonzão, que está tudo muito bem, está vivendo na sua área de conforto e não quer saber de se aproximar de Deus, dobrar o joelho e pedir misericórdia a Ele, está pensando que vai estar esquecido? Não vai. Se não for para o arrebatamento, vai estar debaixo da mão do anticristo, que é a besta, enganado pelos milagres do falso profeta, que esses dois vão ser o primeiro a ser pego e lançado vivo no lago de fogo. E depois todo aquele que estavam a seu serviço vão ser destruídos. E essa religião maligna, porque agora está fácil, né? Você encontra por aí igreja de todo tamanho, cor e qualidade, mas tem a mais perversa de todas, que estão os satanistas, a igreja do diabo. Os satanistas propriamente dito, ele fala com a maior tranquilidade: sou satanista. Meu Deus! Será que eles sabem o que estão falando? Irmãos, eu não sei se você dá para pensar nisso. Eu quando começo a pensar, eu digo, meu Deus, antes de Deus não havia nada, e depois de Deus nada haverá. Já conseguiu pensar? Então
Então, se não houvesse nada, eu também não estava aqui, também não. Porque todas as coisas foram criadas nele, por ele e para ele. Então, sem ele, nada. E a pessoa rejeitar com ignorância ou por burrice, não sei, um Deus tão extraordinário que criou todas as coisas e vem lutando para salvar o homem. Porque a luta de Deus não foi pequena, desde o começo. Quando o homem se desviou totalmente, ele disse: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão de 120 anos. Limitou para ver se o homem teria. Não teve jeito. Vou destruir de sobre a terra o homem que criei, porque me arrependo de haver sido criado. Meu Deus, você viu? Um Deus que não se arrepende, se arrependeu de ter feito o homem. Mas achou uma família justa, a família de Noé, investiu pesado em Noé. O filho cão escandalizou-se, mas ele continuou investindo. E daí a pouco o povo cresceu de novo, e a maldade do homem é continuamente má desde a sua meninice. O pensamento do homem é continuamente má desde a sua meninice. Deus trouxe os profetas, os patriarcas, trouxe a lei, separou a tribo de Israel, mas Israel mesmo com todo o privilégio não se submeteu à vontade de Deus, porque o trabalho que hoje nós estamos fazendo como igreja de Deus, anunciando a palavra de Deus, é para Israel fazer, e ele não quis. Aí Jesus disse, João escreve, veio para o que era seu, e os seus não receberam, mas todos quando receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber o que crerem no seu nome. Deus trabalha, irmão, até agora. Capítulo 64, versículo 4 de Isaías, está escrito que desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti que trabalha para aquele que dele espera. Jesus disse no capítulo 5, versículo 17 de João, o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. O Espírito Santo faz 2000 anos que está na terra para divertir, para dizer, você não pode fazer isso. Esse caminho vai te levar para a destruição. E os homens não dão a mínima. Os pregadores ficam roucos de gritar. As igrejas estão por toda a esquina dizendo Jesus vem, Jesus vem, Jesus vem, e eles não estão nem aí. Então vai acontecer com eles o que Paulo escreveu aos Romanos capítulo 1 e capítulo 2. Nós não vamos ler porque os versículos são muitos. E eles vão bater na porta. Esses são os desviados, que estão brincando de ser crente, estão em cima do muro, ficaram mornos, aceitaram a Jesus e estão na igreja, têm um comportamento dentro do templo e quando sai do templo é outro comportamento. Vive uma vida dissoluta, sem o temor de Deus. Mas nesta noite você está sendo informado que a igreja é a casa de Deus, é a coluna, é a firmeza da verdade e que Deus reinará nesta igreja, porque o povo que vai para lá é um povo chamado e escolhido para com ele habitar no céu, aonde nunca mais haverá dor, sofrimento, fadiga, coisíssima nenhuma. A igreja está pronta, está preparada, porque quem tem a convicção e que aceitou Jesus como Salvador, a igreja está pronta, está preparada, e ela está dizendo lá no íntimo do seu coração: ora vem, Senhor Jesus, ora vem, Senhor Jesus, ora vem, Senhor Jesus. O que vai acontecer quando chegar na igreja? Quando a igreja chegar no céu? Eu vou ler aqui um texto para vocês. Vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, capítulo 21.
e o mar já não existe. E aqui já tem uma situação maravilhosa. O céu e a terra que agora existe pela mesma palavra se preserva como fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Este céu e essa terra existente, onde o povo põe o seu coração e se mata por ela, e luta por ela, e mente por ela, e faz tanta coisa por ela, vai queimar, vai pegar fogo. E se você não tiver saído dessa terra, vai morrer junto. Não tem jeito, é o que está escrito. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Igreja descendo do céu, ataviada como uma esposa para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com ele habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. A igreja foi criada para isto, irmão, para em um tabernáculo só estarmos juntos com Deus. Eu vou fazer pergunta para o Miguel, ver se ele vai responder alguma coisa. Você entendeu a grandeza disso? A igreja foi formada para essa finalidade: habitar com Deus no mesmo lugar, no mesmo tabernáculo. É como se o universo foi preparado num lugar lá, aonde nem o diabo sabe o que tem dentro, irmão. 2:9 de 1 Coríntios, leia aí para a gente encerrar, porque o tempo acabou, não tem mais como falar aqui. 1 Coríntios 2:9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que amam. Você viu? Você ama Deus? É para lá que nós vamos. Está pronta, esperando só. E aí eu faço uma ressalva minha. Jesus já podia ter vindo buscar o povo, já. Mas acontece que, pela bondade de Deus, Ele quer que todo mundo se salve. Enquanto tiver eu e você com vontade de ver gente salva e ocupado em falar do amor dele, Ele vai esperando para ver se alguém se arrepende. Vamos continuar orando e pedindo a Deus que fale a esse povo que endurece o coração e não quer saber de Deus. A igreja é de Jesus, foi edificada em Jesus, para a casa de Deus, e coluna e firmeza da verdade. Você está aqui batendo e sendo saco de pancada de muita gente que fala muita asneira a respeito da igreja, mas você continue firme, porque você foi constituído por isso, casa de Deus e coluna e firmeza da verdade. Para quê? Para um dia habitar com Deus no mesmo tabernáculo. Ele é o seu Deus e você o povo dele. Isto é uma coisa tão extraordinária que eu gostaria de ter palavras para falar a respeito deste evento que vai ser glorioso, mas só os salvos terão o direito de alcançar estas maravilhas. E Deus abençoe. Vamos encerrar o culto, porque o assunto não termina. Ele é grandioso. E para a glória de Deus, nós estamos estudando coisas profundas que acontecerão brevemente. Jesus vem. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, te louvamos agradecido pela oportunidade que temos de estar na tua presença, a te exaltar, a te bendizer e te louvar.
agradecendo a Ti, Jesus, pela oportunidade que nos deste de estar lendo a Tua santa e maravilhosa palavra. Agora prepara nossos corações para entender, compreender e poder traduzir para os outros que precisam saber a respeito desta grande salvação. Jesus vem buscar o que comprou com o seu precioso sangue, e nós precisamos continuar dizendo: Ele vem breve, Ele virá. E assim, Senhor, fortalece os fracos, levanta os caídos, dá força àqueles que desanimaram na caminhada e salva os pecadores, para a glória do Teu nome. Oramos assim, ó Deus Pai, em nome de Jesus. Amém? Que o amor de Deus, nosso Pai, e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. E você comigo diz: Amém.